Vamos retornar para os nossos estudos. Estávamos debruçados na semana passada no capítulo 15 do livro de Deuteronômio. E como o Álvaro não esteve conosco, vou passar para o professor Severino, para que ele dê aí a continuidade nas discussões que a gente tem para a nossa noite de hoje. Na verdade, seria interessante a gente relembrar, porque o Álvaro pode querer acrescentar alguma coisa, não é? Sim, é bom. Mas o assunto maior da semana passada, do capítulo 15, foi o ano da remissão, né, que nós vimos. Eu e o Elahá, a gente discutiu bastante tudo isso, fazendo sempre o link com a passagem de Jesus entre nós, ligando o que Jesus utilizou no seu evangelho com relação ao que tem no Deuteronômio 15. Depois, a segunda parte que nós exploramos também foi a lei a favor dos pobres, que nós fomos até do capítulo 15 até o versículo 11. Isso. Até o 11. E hoje, que a gente passa a palavra para o Álvaro, né? Para o Álvaro não, para o Elahá, que é que conduz aí. Mas hoje a gente marcou muito bem para começar com a lei acerca dos escravos. Então, a partir do versículo 12, é isso aí, Álvaro. Para você, o Elahá, se quiser fazer antes algum preâmbulo do que a gente viu, você pode, né? Não, eu queria só fazer uma amarração, né? Uhum. Nós estamos falando do ano da remissão, né? E há vários aspectos dentro dessa questão da remissão. O que a gente começa a ver hoje é o que é que a lei fala sobre a remissão no que diz respeito aos servos, aos escravos, porque a gente viu em relação aos pobres. Aos pobres nós vimos na semana passada. Isso. E agora, dando como que uma sequência nessa reflexão, a gente agora vê o que a lei de Moisés estabelece para o escravo. O que tem aqui, e começa no versículo 12, as indicações. Repare, nós não podemos trazer esse conteúdo de mais de 3.000 anos atrás para hoje, querendo que a leitura do hoje consiga compreender aquilo que já aconteceu lá atrás. A gente precisa entender o contexto histórico em que viviam, o modelo social que existia. Nós não vivíamos naquela época numa democracia, o modelo de sociedade era diferente, existia o escravagismo, o modelo de servidão. Então, espíritos, ou melhor, pessoas, eram colocadas na condição de servos ou de escravos. Isso é uma condição que hoje a gente revê, não é, em função do próprio avançar da compreensão da nossa sociedade. Mas, naquela época, esse funcionamento era tido como satisfatoriamente normal. Então, é aí que a gente vai encontrar um primeiro versículo, logo que é o versículo 12, falando sobre, no ano da remissão, quando você for remir, o que acontece com os servos? Dentro de Israel, o que acontece com os servos no ano da remissão? E só me antecipando, porque eu vou passar a palavra aí para o Álvaro, para ele começar, só me antecipando, eu quero que alguém me fale de remissão no Império Romano, hein? No Império Grego, hein? Que o cara era escravo lá, hein? Como é que era lá? Agora a gente vai ver como é o funcionamento desta sociedade dentro de uma estrutura escravocrata, uma estrutura de servidão, mas que tem por dentro dela o Instituto da Remissão. Então, aí, como é que conjuga servidão e remissão? Como é que essas duas variáveis se encontram e como é que a lei de Moisés acena para nós quanto à forma que os indivíduos deveriam buscar
para realizar o seu processo de libertação e cumprimento da lei de Moisés. Vamos lá? Quer falar, Álvaro? Eu acho que vale muito a pena, Elahá, a gente pensar no que pode nos tornar servos. Sim. Lembrando que aqui o conceito de servidão é diferente do conceito de escravidão lá do século, que se encerra no século XIX. Então, dentro do judaísmo, existe a frase no Talmud que diz: todo aquele que adquire um servo, adquiriu um senhor para si próprio. Existe essa importante fala dentro do Talmud. Por quê? Porque quando a gente fala em escravidão no século XIX, por exemplo, até o século XIX, nós estamos falando em não se alimentar muitas vezes, nós estamos falando em chicotadas, nós estamos falando em castigo, em locais reservados completamente insalubres, na condição de inúmeras ausências de leis, ou seja, é a subjugação completa de uma parcela da população. Quando a gente fala em escravidão no mundo antigo, no seio de outros povos, nós vamos encontrar, por exemplo, o povo de Israel se tornando escravo na Babilônia. Alguns, inclusive, se tornam eunucos, castrados para poderem servir dentro do palácio real. Nós estamos falando em completa subjugação. A lei judaica, ela traz um conceito completamente diferente. Ela vai trazer um conceito onde existem inúmeras leis na Torá que serão trazidas a despeito da servidão. Por exemplo, você tem a obrigação de alimentar, por exemplo, no Shabat, primeiro seus servos. Você não pode excluí-los da mesa. Neste dia, eles são seus irmãos. E isso é o símbolo da extensão do que nós viveremos quando redimidos. Aqui, nós estamos falando de uma servidão que se dá por qual razão? Qual a razão de alguém se tornar servo? Por exemplo, dívida. Imagine eu causei um grande prejuízo ao Elahá e não tenho condições de pagá-lo. O que eu posso fazer? Posso me tornar servo para pagar. Agora, lembra quando, 15 dias atrás, vocês estudaram aqui sobre a condição da qual nós encontramos a anulação dos empréstimos, das dívidas, depois, no ano sabático, a remissão da dívida? Então, quando essa dívida é anulada, chegou no momento em que a pessoa não precisa mais te pagar, seria lá os 5 anos de Serasa, vamos dizer, aproximadamente. Eu também, se me tornei servo porque devia a alguém, ganho a liberdade, porque eu não tenho mais dívida. A dívida. Aqui nasce esse importante... Instituto, né? Exato, essa importante condição. Então, um homem hebreu ou uma hebreia, se for vendido a você pelos tribunais, ele trabalhará por 6 anos. E no 7º, você o mandará embora. Mas você não deixará que ele vá de mãos vazias. Dará a ele presentes de seu rebanho, de sua eira, de seus depósitos de vinho. Você dará o que o Eterno, teu Deus, abençoou. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Eterno redimiu você. No caso de ele dizer, não deixarei a ti, você, porque ele ama você e o seu lar, como lhe convém ficar com você, você tomará um objeto pontiagudo e passará através de sua orelha na porta, e ele será o teu servo permanente até o ano de jubileu, até o ano, ou seja, até o ano
até completar 70 anos. Então, pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 5, pode ser daqui 10, pode ser daqui 69. Você dará o mesmo para a tua serva. Não deixe que seja difícil aos seus olhos quando você o libertar, pois ele serviu a você dia e noite por 6 anos, 2 vezes mais que um trabalhador assalariado. O eterno teu Deus abençoará tudo o que você fizer. Ou seja, você fala assim, beleza, Elahá, eu fiquei te devendo. Você vai a um tribunal, o tribunal decreta, você tem o direito de tomar o Mordecai como teu servo por 6 anos. Beleza, ele vai trabalhar 6 anos para pagar. Às vezes ele até devia mais. O prejuízo pode ter sido até maior. Quando eu for embora, você vai ter que me dar uma quantia generosa como um mandamento divino de seu rebanho, de teus recursos. Por isso que o Talmud, em uma das falas, coloca aquele que é servo e um amo a si mesmo. Porque, segundo a lei judaica, existem tantos detalhes, absolutamente tantos detalhes para a servidão, que só para a gente saber, a servidão terminou para o povo de Israel 5 séculos antes de Cristo. 5 séculos antes, já estava para o povo de Israel abolida a escravatura. Passo para vocês, meninos. Quero perguntar ao professor Severino, que é um estudioso dos povos antigos. Professor, qual é o povo antigo que, quando tem um servo, libera o cara assim, com 6 anos, ainda paga um salário confortável para ele, tira uma parte do seu ganho e dá para esse indivíduo como paga pelo tempo que ele serviu? Nenhum Elahá, não conheço na história. Pelo contrário, a gente tem na história do povo hebreu 430 anos de escravidão, sem ter direito a um dia de folga, e até tanto que o Shabat veio exatamente mostrar para aquele povo que Deus era misericordioso e que a partir daquele dia, com a criação do Shabat, eles se igualaram no direito de folgar um dia de trabalho por semana, que nem esse direito como escravo eles tinham. Era escravidão perpétua. E nessa concepção, diante do que Alves explicou aí também, a gente pode dizer claramente que não existe escravidão entre o povo hebreu. Nunca existiu. Na verdade, era um acordo de submissão que Deus dava para que às vezes beneficiava até aquele que não tinha condições nenhuma e que, como escravo, tinha todos os direitos à comida, à bebida, a tudo que era necessário para a sua subsistência. E se ainda era premiado no final, significa que ele não foi escravo, ele tinha o mesmo direito que o seu senhor. É algo realmente, dentro da pergunta que o Jorgito fez aí, diferenciado de qualquer povo que eram mais déspotas. Basta lembrar, no tempo de Jesus, o que os romanos fizeram com os judeus. Tudo que eles passaram e que Jesus sentia por isso. Jesus não era um revolucionário, mas ele sofria com aquilo. É tanto que ele veio consolar o povo no Sermão do Monte, que é um sermão de consolação, ele chamou aquele povo escravo de bem-aventurado. Ele deixou aquele povo um conforto para eles, dizendo que eles eram igual aos romanos, porque quando ele diz assim, quem bater na tua face direita, oferece à esquerda, porque se batia na face do escravizado, do oprimido, com as costas das mãos direita, humilhando, batia com as costas da mão direita, com toda a força na face direita. E se você oferecesse à esquerda, ele não tinha condições de bater mais com as costas das mãos. Ele tinha que bater com a palma, porque não tem posição para você bater com as costas da mão na face esquerda de ninguém. Então, é como se Jesus dissesse, a partir de você bateu a primeira vez como escravo, na segunda e diante vai ser de igual para igual, porque perante Deus todos nós somos iguais. Então, todo o discurso do Sermão do Monte
é de conforto, exortações àquele povo oprimido, sofrido, escravizado, enlutado, órfãos, que Roma fazia no tempo de Jesus. E Alvo está dizendo aí que já 3 séculos antes de Jesus já não existia escravidão 5 entre os séculos. séculos. Desculpe. 5 séculos. 500 anos antes de Jesus já não existia mais Que escravidão. maravilha, né, professor? É? E me faz pensar uma coisa, desculpe interromper o senhor. Pois não, querido. Me faz refletir uma coisa, que nós somos o Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho. Humberto de Campos não poderia ter sido mais preciso na sua forma poética de dizer que Ismael, nosso governador planetário, chorou poeticamente, dizendo que chorou diante da escravidão. E nós temos... Governador nacional. Oi? Nosso governador nacional. Perdão. Nosso governador do país, perdão, me perdoa. Perdoa, eu falei errado. E assim me faz refletir que nós carregamos a missão do Evangelho e há tão pouco tempo nós estávamos entregues à escravidão brutal. Porque até hoje nós assistimos esses espíritos tão amorosos, muitos deles, nas reuniões mediúnicas, e muitos se tornam os nossos mentores, como diz Humberto de Campos. Então, professor, me perdoa interromper o senhor, mas eu só queria dizer que às vezes a gente tece críticas tão duras contra o Antigo Testamento, e quando a gente às vezes critica o olho por olho, dente por dente, e vive algo ainda tão distante disso, ou vivemos há tão pouco tempo. Me perdoe, pode retornar. Muito bem colocado. E partindo desse ponto aí que você coloca, do olho por olho, dente por dente, que não é uma lei de vingança. É uma lei de igualdade, de justiça. O que essa lei que está lá em Moisés, ela diz que tanto vale o olho de um escravo como o olho do patrão. O olho do rico como o olho do pobre. É igualdade, é justiça. Ele não é uma vingança, ele tinha que exatamente indenizar o prejuízo causado ao escravo, a quem ao animal, que quer que fosse. Porque todos são criaturas de Deus. Então, não é uma lei que as pessoas acham, olho por olho, dente por dente, é uma lei de vingança. Não é. É uma lei de igualdade. Então, a gente tem muito que aprender. Eu digo a você, eu escuto muito isso e concordo com você que é lamentável que a gente ainda encontre pessoas com esse tipo de conceito, que também são frutos de um antissemitismo gratuito que foi criado contra o povo hebreu, que agora, graças a Deus, também mais dissipado, mas ainda existe forte antissemitismo em algumas classes, em alguns tipos de pessoas, porque eles não sabem, eles não conhecem. Então, eles leem a Bíblia no primeiro nível e tiram suas conclusões de acordo com o seu conhecimento. Então, para esses, hoje, eu já não... Eu lamento e eu só faço dizer o que Jesus disse lá na cruz para os soldados que o aprisionavam. Perdoai porque eles não sabem o que fazem. E eu acho que a gente tem que perdoar porque eles não sabem o que dizem. Então, a gente só tem que fazer o que a gente está fazendo aqui, com toda humildade, com todo respeito, sem nenhuma imposição, expondo essa análise de pontos, porque expor não é impor. Mas quando você expõe, você deixa naquele que ouve a obrigação de verificar se o que você diz procede ou não. É o mínimo que se pode fazer. Então, alertemos as pessoas nesse sentido. Vamos procurar saber como é que... Vamos ouvir os dois lados da questão. É muito fácil, diante de um conceito antissemita, que ainda hoje existe, que a gente sabe disso, em todo fruto, exatamente, das cruzadas, da Inquisição, e de tanto outros, até da própria teologia do Logos, que é também antissemita, que sabe que todos os pais da igreja não eram judeus, eles eram pagãos. Então, eles interpretaram os próprios conceitos do primeiro século do cristianismo primitivo, que era um cristianismo judaico,
eles interpretaram à luz de um conhecimento antissemita e ocidental. E o resultado está aí. Ainda hoje a gente está aqui trabalhando para desconcertar e reorganizar esses conceitos que são danosos, prejudiciais e retrógrados. Deus é um só, Jesus nunca pregou religião nem desamor. Então, ele sempre mandou amar e respeitar o outro como o nosso próximo, em todas as passagens, em todas as suas atitudes e ações. Eu queria destacar aqui um ponto histórico, na verdade. No ano 606, antes da era cristã, é quando Nabucodonosor invade a região de Israel, o reino de Judá, reino do sul, e leva o reino do sul cativo para a Babilônia. Ali eles serão escravos na Babilônia. Vão passar 70 anos na escravidão. É o período no qual o seu templo também será destruído em 586 a.C., eles já no cativeiro, ocorre uma rebelião, Nabucodonosor manda destruir o templo. Mas eles irão ser libertos por uma figura persa, por um homem que não tem vinculação nenhuma com o judaísmo, que é Ciro o Grande. Então, Ciro vem com seu exército da Pérsia, invade a Babilônia, derruba o Império Babilônico, e Ciro tinha uma característica. Ele invadia os países, derrubava os tiranos, implantava regimes mais flexíveis, extinguia a escravidão. Então, quando ele toma a Babilônia, ele nem sabe que tem judeus ali, não quer nem saber. Ele tomou porque ali era um reino despótico, cruel. Então, Ciro vai e toma a região da Babilônia. E, ao tomar a região da Babilônia, descobre que tem servos, e ele liberta os servos. Ali, 536 a.C. Ele está ainda assim, mas meu senhor, Ciro, como é que a gente vai voltar para casa? Nabucodonosor destruiu o nosso templo, a gente não tem nem como recomeçar, então vou mandar para vocês dinheiro também. E entrega dinheiro para eles também. Não só liberta, como dá dinheiro para reconstruir o templo. E ele fica muito empolgado porque ele lê uns textos de Isaías em que o nome dele aparece. Isaías, 150 anos antes de Ciro, colocou no seu livro, capítulo 44, último versículo do capítulo 44 e primeiro versículo do capítulo 45 de Isaías, cita textualmente o nome Ciro. E eu erguerei Ciro para que ele liberte os povos, e ele vai reconstruir Jerusalém e vai reconstruir o templo. Cara, como é que esse cara acerta o nome do outro 150 anos antes? Isso é um absurdo. Mas tudo bem. Médiuns positivos. Médiuns positivos. Aí o que vai acontecer? Eles voltam para a região ali de Israel, para a região do sul de Israel, para reconstruir seu lugar de moradia, mas a experiência do cativeiro, a experiência da libertação por Ciro fica gravada no povo, e quando eles retornam, a figura, o instituto da escravidão não existe mais. Porque o cativeiro da Babilônia e a experiência de Ciro faz mudanças dentro do conceito judaico. Muitas coisas eles mudam durante o período da Babilônia, né? O fim da escravidão é uma delas, mas é ali que eles dão nome aos meses. Os meses judaicos são nomes em persa. Persa não, em babilônio. O nome dos meses é babilônio, que é para que nunca se esqueça que foi escravo na Babilônia. E também é ali que surge a figura do opositor a Deus. A gente não tinha até então a figura de um opositor. Deus reinava absoluto, e o livro de Jó é inspirado, é inscrito dentro dessa perspectiva do maniqueísmo, em que o Satanás já conversa com Deus, tentando testar qual é a criatura que suportaria. Então, esse instituto da escravidão, ele também vai ser extinto ali, quando as experiências vividas na Babilônia vão deixar claro para o povo que ninguém merece viver na condição de cativo.
Eu ressaltaria, Elahá, professor Celestino, algo interessante, que é uma prece que Ania Avdeha, que eu que eu sou o seu servo, teu com T maiúsculo. Eu sou teu servo, Senhor. E aqui a gente fala assim, mas peraí, como é ser o seu servo? Ser o servo de Deus? Aí aqui ele deu uma dica. Você trabalhou de noite e de dia. A tua recompensa virá com a tua liberdade. Você recebe a sua recompensa quando você encontra a sua liberdade. Se eu tivesse que dizer quando será o grande dia da minha liberdade, se eu trabalhar até o fim das minhas forças, até o limite das minhas forças, até o último dia da minha vida, quando eu desencarnar, estarei livre desse corpo perecível, estarei verdadeiramente liberto. Então, a gente trabalha, como diz o Chico, na sua explicação do amor ao Cristo, sem esperar nenhum tipo de recompensa, tornando-se servo do Senhor. E é interessante que naquele momento, onde ali no cenáculo era realizada a última ceia, nós vemos a recomendação do Cristo que nos tornássemos servos, servidores, uns dos outros. Ontem mesmo eu estava lendo um capítulo do livro, capítulo 2 do livro Os Mensageiros, e ali tem uma frase, eu até falei na live ontem, ali tem um parágrafo, quando André Luiz é aceito para integrar ao grupo de Aniceto, dos Mensageiros, e ali ele fala, olha, não basta o cumprimento das suas obrigações disciplinadas, ou seja, não basta você estar na caravana, estar nos estudos, estar acompanhando todo esse aprendizado com os 50 discípulos que acompanhariam Aniceto. Ele fala, o que é mais importante que isso? O que você fará do seu tempo de repouso e tempo de descanso. Então, se a gente falava assim, não, é importante ter disciplina e não faltar, por exemplo, nos trabalhos da casa espírita, nos trabalhos de caridade, Aniceto vem trazer algo mais. Não é só importante você cumprir com o seu dever disciplinado. É importante que você faça das suas horas de descanso e das suas horas de distração também momentos de trabalho. E aí ele vai falar lá outra coisa, que cabe aqui dentro do conceito da servidão. Quando alguém erra, a culpa é de todos. Sim. Quando alcançamos acertos, ninguém leva o mérito é da equipe. E mais, está recusado o direito de reclamação. Todos devemos servir sem reclamar uns dos outros e da situação. Olha como tudo isso vai se encaixando nesse conceito de servidão e quem sabe um dia ter sido servo por expiação venha a nos colocar nos trilhos de sermos servos por opção e escolhermos a quem servir. Servir a Deus? Como eu sirvo a Deus nesse mundo? Aqui fica bastante claro através da caridade. Porque o item anterior nós falávamos da caridade aos pobres, da caridade aos necessitados. E aqui a caridade aos necessitados. Seguindo a leitura e a continuidade dos versículos, a gente vai encontrar que a forma maior de todas as formas de sermos caridosos é nos tornarmos servos verdadeiramente daqueles dos quais almejamos servir. Quem? Nosso Senhor. A recomendação é de Jesus, o embasamento está em André Luiz,
está no Antigo Testamento, e a gente percebe que é uma forma, são diferentes formas de levar a gente ao mesmo propósito e ao mesmo conceito. Concorda, Elahá? Eu queria fazer só um comentário. Eu estive até procurando dentro do texto do Antigo Testamento e do Novo também, essa questão da servidão a Deus. E existem muitos momentos em que diz assim: servirás ao Senhor teu Deus, tu e tua serva, teu servo, servirás e serás servo do Senhor, sempre colocando no sentido de lá para cá. E existe também são alguns momentos em que, quando Deus se refere a Moisés, diz assim: e Moisés, meu servo, ele chama Moisés, meu servo. Mas eu encontrei no sentido inverso, ou seja, da criatura para o Criador, no Novo Testamento, quando Maria diz: eis aqui a serva do Senhor. Ela não foi ninguém que disse: esse é meu servo, tu deverás servir, tu serás meu servo. Não, ela que, sem que ninguém dissesse, vai e diz: eis aqui a serva. E o servo serve sem reclamar, né? Sem fazer nenhuma objeção. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a sua vontade. Ponto final, acabou. Eu faria ainda, Jorge, dentro dessa tua análise muito oportuna, lembrando que está lá em João 9, na cura do cego. Qual deles? O cego da piscina de Siloé. O cego da piscina, tá? Estou ouvindo. Que Jesus diz, é uma frase, porque aí eu queria chamar o Álvaro também, que ele conhece bem o hebraico, e o próprio Jorge também. A palavra vodá, em hebraico, que é trabalho, e oved, que é trabalhador, mas também é servo. A palavra que Maria usa é eved, que é serva do Senhor. E Jesus diz lá em João 9, ele usa a expressão: eu e meu pai servimos até hoje. E as pessoas, e as pessoas traduzem: eu e meu pai trabalhamos. Trabalhamos. Mas não é servimos. E eu costumo dizer que o verbo do seguidor de Jesus é servir. Não é? Aquele que trabalha sem salário, porque Jesus não tinha salário. E trabalhava ou servia, eu vim fazer a vontade de meu pai, e servia 24 horas. Nós sim trabalhamos com carteira assinada, com sindicato e etc. Jesus não pertencia a sindicato nenhum, ninguém nunca ouviu dizer que ele fosse do sindicato de Nazaré ou coisa parecida, não. Ele servia, eu e meu pai servimos até hoje. Então, o verbo do amor, o verbo daquele que se entrega, como Maria diz, Rinê, Rael, eis aqui, né? Rineni, né? Eis aqui a serva do Senhor, é exatamente para deixar para nós o conceito de que a gente não deve trabalhar para Deus, a gente deve servir para Deus, porque é exatamente o verbo que determina esse conceito, essa situação, é o verbo servir. É aquele que se encontra como servo, como totalmente entregue, por amor, sem esperar nada em troca, como bem que ele colocou. Aquele que disse: eu não vou te deixar, meu Senhor, eu te amo, eu não quero, mesmo livre, eu quero te servir. Esse está praticamente livre, porque ele já se entregou ao amor universal. Então, ele está ali por livre e espontânea vontade. O que todos nós devemos ter com relação à nossa obrigação como espírita, como médium, como seguidor de Jesus, como conhecedor desses detalhes tão importantes, que é exatamente o que nós estamos falando aqui, que são as leis acerca da escravidão, que, como a gente pode ver, no judaísmo tem um conceito realmente totalmente diferente dos povos daquela mesma época. Agora, observe
como um povo no meio de tanta truculência, um povo numa época que o Egito não valia nada a um escravo, Roma nem se fala, e um conceito desse tão humano, né? Que a pessoa sabe que eu posso ser escravo hoje, mas minha escravidão não é eterna. Tem dias ele não entrega, ele não coisifica o servo, né? Isso. Não é um objeto. Ele não, iguala, pelo contrário, ele iguala o servo ao seu senhor. Para a gente poder avançar, eu só queria fazer um último comentário, mais no sentido histórico, né? Aqui no nosso querido Brasil, no período das Minas, século 17, 18, Minas Gerais, um escravo de mina durava 7 anos. Morria. Enquanto que em Israel, com 7 anos, se libertara, né? O trabalho era tão exaustivo, era tão cruel, tão terrível, que o prazo de validade, de vida útil do escravo era 7 anos. Falecia, não suportava. As condições de trabalho eram extremamente inóspitas, o cara não sobrevivia. Desumana, né? Muito desumano. Dentro do buraco, aquilo ruía, ficava sem ar, sem oxigênio. Então, era exaustivo também. Enquanto seria a gravíssima transgressão no judaísmo. Sabe por que eu falei de olho por olho, dente por dente? Justamente o professor trouxe um pouquinho disso e falou que essa lei, ela visa ressarcir prejuízos. Por exemplo, eu feri um olho de alguém, o que fazia essa pessoa? Ele trabalhava de vigia. Vai poder trabalhar? Não vai mais. E aí? Vai perder o emprego. Então eu vou ficar devendo o sustento à sua família. São quantos filhos? 10. São quantos... entende? Quanto ganha? Tanto tempo. Quanto tempo ele vai ficar assim o resto da vida? Então, quanto eu devo? A gente calcula a indenização. Tenho como pagar? Não tenho como pagar. Aí, não significa que vão furar o meu olho, mas o que significa é que eu deverei ressarcir isso financeiramente. Não tenho como ressarcir, é nessa condição que eu me torno servo. É nessa condição que eu me coloco como servo. Lembrando que o Salmo 116, acho que é o versículo 16, não me lembro exatamente, mas eu acho que é o versículo 16, fala Ani Avdecha, que Ani Avdecha, pois eu sou o teu servo, Senhor. É esse sentido de servidão, como Elahá trouxe, por exemplo, Maria, quando ela pode ter dito, Ine, eis aqui, Ine, eis aqui. Aqui é no sentido da completa subjugação das suas vontades para que possa estar submissa à vontade de Deus na sua integralidade, mesmo diante dos desafios que a vida possa oferecer. O professor Celestino colocou outra forma de dizer isso em hebraico, que também está correta. Inclusive, é mais bíblica do que a que eu citei, tá? Então, não estou discordando, senhor professor. Ao que o senhor disse, é mais bíblico. Eu só trouxe para o hebraico moderno. Mas, a gente pode continuar no versículo 19? Não podemos? Claro. Acerca do primogênito, né, agora? Isso. Você consagrará cada primogênito macho do seu gado, do seu rebanho, para o Eterno, seu Deus, declarando como sagrado o primogênito. Você não usará para o trabalho o primogênito de seu boi, nem tosquiará o primogênito do seu rebanho. Por quê? Porque a lã era feito das ovelhas. No mesmo ano que ele nascer, você dará ao sacerdote para comê-lo diante do Eterno, teu Deus, no lugar em que Deus escolherá. Se houver algum defeito nele, seja aleijado, cego, ou tiver
algum defeito, você não oferecerá ao Eterno. Você comerá ele dentro de tua própria cidade. Mesmo que originalmente o animal tenha sido uma oferta sagrada, depois que ele for remido, uma pessoa impura e uma pessoa ritualmente pura poderão comê-la. A perna direita, a mandíbula e o final do estômago não precisará ser dada ao sacerdote, como se você tivesse abatido um veado ou uma gazela. Você apenas não comerá o seu sangue, e você derramará sobre o chão com água, e não precisará cobri-lo. Aí o pessoal, eu já ouvi falando assim, sabe? Ela, professor, e quem nos acompanha, é um absurdo. Você vê, não pode nem matar o bichinho que tá com defeito, ainda tá, entre aspas, discriminando a ovelhinha que veio com a perninha quebrada. Sabe que isso é um ensinamento muito importante para nós. Porque muitas vezes a gente abre o nosso guarda-roupa e fala assim, vamos lá, vamos ver o que eu não quero mais aqui. Aí você tem Que não serve mais. Uma camiseta com 19 furos. Ela já tá branca. Ela era preta. Ela tá branca, com mancha branca. Aí você fala, já não serve mais. Então eu vou dar isso para caridade. E aqui o que está sendo dito é o seguinte. Em primeiro lugar, os sacerdotes não recebiam terra. Os levitas não recebem terra. Então, por isso, existe a obrigação de estender a mão ao necessitado. Se não tem terra, se não tem espaço para rebanho, se não tem espaço para plantar, vai viver do quê? Vai morrer de fome. Então, o que está dizendo assim, olha, hoje a gente não tem os sacerdotes, hoje a gente não tem o templo, hoje não tem sacrifício. Mas, se você encontrar alguém necessitado, que precisa de auxílio, que não tem terra, que não tem formas, que não tem como se manter, estenda ao mínimo com o primogênito, com o melhor do seu rebanho. Ou seja, não abre o seu guarda-roupa, não abre o seu bolso, assim, eu vou dar o mínimo que eu puder. Mas aqui o grande ensinamento, eu vou dar o melhor que eu puder. E se não for tão bom assim e tão perfeito, aí eu posso até guardar para mim. Professor Elahá? Quer falar, Elahá? Essas são as primícias, né? São as primícias. Os primeiros frutos precisam ser reverenciados exatamente porque você colheu. A gente faz isso de certa maneira, não com essa intensidade, mas a gente faz quando diz assim, gente, eu plantei um limoeiro na minha casa, está dando 2 limões, todo dia eu vou lá olhar o limão. Gente, está nascendo um limãozinho. Olha, o primeiro limão que nasceu. Essa doação para o sacerdote é esse sentido de gratidão por haver tido a possibilidade de tirar da terra algo. E eu quero lembrar a todos que, naquele período, a gente não tinha os recursos de agricultura que a gente tem hoje, né? Para o cara conseguir fazer uma terra naquele período, dar alguma coisa, o cabra tinha que ser bom. Porque não tinha fertilizante, não tinha... Hoje, nada, tem tanta técnica aí. O pessoal em Israel planta na areia, tem um monte de recurso que faz a terra ser produtiva, é impressionante. Naquela época não tinha isso, então... Você ter uma ovelha é uma coisa maravilhosa. Você ser dono de um animal desse é uma coisa espetacular. A comida não era tão fácil como ela é hoje, né? Então, isso tudo tem que ser considerado. E as primícias têm exatamente esse papel de ser essa celebração da vitória sobre o que eu tentei e aquilo que eu consegui. E aí eu quero destacar aqui no livro de Malaquias, o último dos profetas. Ele discute isso lá. Ele diz assim, tu pensas que o Senhor te agrada quando tu vais fazer uma oferta e entregas para ele um animal cego, um animal coxo, um animal doente? Pensas que enganas o Senhor quando tu entregas isso? Isso só demonstra que tu não o amas. Porque se tu realmente considerasses o Senhor,
tu lhe darias o melhor do teu rebanho e não tentarias enganá-lo como tu fazes. O profeta Malaquias, o último dos profetas de Israel, faz esses comentários no seu texto. Então, assim, esse trecho sobre as primícias, ela é exatamente para essa reverência do homem ao fato de haver conseguido colher na terra que o Senhor lhe deu. E um detalhe, fala, depois eu falo, pode falar. Junto com isso, Caim e Abel, né, professor? Eu ia falar Exatamente. disso agora. Caim. Temos Caim e Abel, nós temos vamos dizer assim, esse conceito por trás dessas primícias, também o conceito da primogenitura. Que o primogênito era aquele que era mais considerado, era o melhor, era o mais importante. E a gente observa lá no capítulo 19 de João, mais um conceito dessa tradição da primogenitura, quando Jesus é tido como o Cordeiro de Deus na cruz, e quando os soldados foram quebrar a perna dos dois malfeitores, e quando foram quebrar as pernas de Jesus, ele já estava morto e não as quebraram. Por quê? Porque ele era aquele que se sacrificou em nome de Deus e era o primogênito. Então ele ficou sem defeito para que o seu sacrifício fosse também aceito ao Senhor. É um conceito que a gente não pode esquecer, que está de pleno acordo com os preceitos, com o que a gente está falando aqui no Deuteronômio, da importância de o primogênito não ser maculado. E Jesus não foi maculado, porque ele era o primogênito de Maria. É fantástico, né? Isso vale muito. E o que o Elahá disse, o que Caim e Abel trazem, o profeta Malaquias, todo esse conjunto traz a reflexão do que nós estamos verdadeiramente sacrificando. Porque quando você fala em levar, como disse o Elahá, uma ovelha ou algo naqueles tempos, primogênito, veja, você estava esperando por aquilo, é o mais esperado. Em sacrifício, você está colocando simbolicamente se você serve a Deus ou a Mamon. Essa lição está no Evangelho segundo o Espiritismo. Uhum. Isso é uma reflexão que a gente retira simbolicamente o espírito por detrás da letra nessa passagem. E vale a pena nós nos lembrarmos. Aqui estava falando, se você emprestou dinheiro, anula o empréstimo. Se alguém se tornou seu servo, depois de ser julgado, porque te devia, depois de 7 anos, anula o empréstimo em favor de Deus e ainda entrega o seu melhor. E aqui, mais uma vez, está sendo dito. Não só isso, diante de Deus, sempre leve o seu melhor. Sempre entregue o melhor que você pode. O que você pode entregar para Deus do seu tempo? O que te sobra ou o melhor? O que você pode entregar a Deus dos seus recursos? O que te sobra? O que você pode entregar? A sua juventude? Então, tem uma série de reflexões que a gente pode fazer, porque realmente é mais difícil servir a Deus quando somos jovens e temos todo aquele ímpeto. Brit Zahav. Oi? É a Brit Zahav, servir a Deus quando jovem. Brit Zahav. O Pacto de Ouro. Então, aqui tem uma série de reflexões que eu vou deixar que cai ali fundo a alma de cada um e cada qual se pergunte. Nós encerramos o capítulo 15. Quando retornarmos, vamos começar no capítulo 16, que a gente fechou o 15, tá? Então, a gente começa um novo capítulo na próxima quinzena, na próxima reunião. Vou pedir para o nosso Jorgito para ele fazer a nossa prece de encerramento. Então, por favor, Jorge. Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor, as oportunidades que tu nos concedes para conhecermos a tua lei, entendermos a tua justiça trançada com a misericórdia, para que os nossos olhos se dilatem
na compreensão mais plena do propósito da vida, a fim de que o teu amor, inspirando os nossos dias, nos faça perceber a tua face derramada sobre toda a forma de vida que o planeta possui, toda a forma de cultura que o planeta tem, todas as religiões e todas as ciências expressam a tua presença, Senhor, entre nós. Inspira-nos assim a te perceber em todos os lugares, para que não te vejamos apenas como expressão das religiões formais, como uma manifestação, mas sim como a manifestação da religião verdadeira, que se espalha sobre todas as frentes do saber, todas as expressões de vida e todos os movimentos que a criatura humana desenvolve. Obrigado assim, Senhor, por nos ofereceres esta visão transcendente da vida e permanece conosco, iluminando os nossos melhores propósitos e guardando as nossas almas na direção do bem. Muito obrigado, Senhor.